Bom dia. Esse trabalho é baseado no fechamento precoce de micro e pequenas empresas. Uma pesquisa feita no Sebrae em 2013, o Sebrae Nacional, apontou que 27% de empresas que iniciaram suas atividades fecharam em até 2 anos de existência e até 50% fecharam em 4 anos de existência. As empresas, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 27% do produto interno bruto e até 52% da quantidade de trabalhos com carteira assinada. Então, apesar do nome micro e pequena, né, elas são responsáveis, grandes responsáveis pela economia brasileira. Normalmente elas são formadas por pessoas acima dos 30 anos, que têm o nível médio, a maioria não tem o nível superior. São empresas familiares, geralmente parentes e familiares que tocam as empresas, né? Quem tem empresário, geralmente no máximo 15 funcionários, de 9 a 15 no máximo, é uma microempresa. E a gente procura entender quais são as dificuldades dos pequenos empreendedores no início, né, das operações. A gente percebe que as empresas iniciam suas atividades, geralmente em 2 a 4 anos fecham as portas, e existe material disponível, né? Existe plano de negócios, hoje em dia tem cursos orientativos, e na própria internet a pessoa ela consegue pesquisar e ter umas boas dicas para montar o próprio negócio. Mas a gente achou melhor fazer uma pesquisa de campo, né? A gente fez um estudo de caso de 4 empresas que infelizmente encerraram as atividades entre os anos de 2017 a 2018, além de pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo, né? Principalmente a gente usou a parte de entrevista diretamente com os proprietários que encerraram as atividades, procurando achar assim uns pontos comuns que, segundo eles, foram responsáveis pelos fechamentos e tentar desenvolver, de repente, um plano de negócio, pelo menos uns tópicos, para poder evitar que novas empresas passem por esse problema, né? O que acontece? Primeiramente, todo empreendedor, novo empreendedor, eles acham um plano de negócio muito complicado, né? Geralmente ele tem alguns itens muito técnico, muito detalhe, então acaba não se prendendo nisso. Eles usam a sua experiência de campo, a maioria são ex-funcionários, que geralmente montam a sua própria empresa. Alguns fazem algum curso para especialização, mas eles abrem assim no boca a boca. Conversa com alguém que já abriu, monta a empresa dele, sem especialização nenhuma. E no final, todos os 4 entrevistados, além das pesquisas que nós temos bibliograficamente, né, chegaram em alguns pontos comuns, que é o que a pesquisa, né, o trabalho, a finalidade é essa. Os pontos comuns foram a falta de um capital de giro, a maioria dos empresários, eles montam a empresa, calculam o valor para montar, equipamentos, aluguel, mercadorias, custos fixos e até variáveis, mas não faz essa manutenção. Em pouco tempo, o dinheiro que começa a entrar na empresa, né, nesse ramo aí de decorações, ele começa a ter que sair para pagar os custos da empresa e até os custos pessoais. Então isso aí, segundo os empresários, foi um erro comum e fatal. Numa empresa que está começando, né, o cálculo errado do capital de giro é fatal. Outro ponto negativo é a escolha do ponto. A maioria dos empresários escolhe o ponto baseado somente no aluguel. Ele escolhe o aluguel mais baixo, que vai cair ali no seu orçamento, monta o comércio, faz uma estrutura de repente até bem feita, mas não tem cliente, então não adianta. Foi um ponto que, além dos 4 entrevistados, né, e pesquisa afirmam que o ponto geralmente define se a empresa vai para frente ou não. Outro ponto que a gente percebeu foi a falta da gestão financeira. O que acontece? O pessoal, geralmente, alguns, né, montaram a empresa, calculou bem o capital de giro, a empresa começou a se desenvolver e aí começa a fazer retiradas descontroladas. Se tiver sócio, pior ainda. A pessoa começa a sacar dinheiro sem nenhum controle,
não faz o controle dos custos, de tudo que é gasto na empresa, além dos custos fixos, custos variáveis, né? E de repente, quando vê, não está conseguindo pagar mais fornecedor, nem aluguel, porque todo o dinheiro está entrando na empresa, está saindo em excesso, inclusive mexendo no capital de giro. Foi o que a gente percebeu também. O outro erro foi o momento errado de pensar em crescimento, né? Então, nas 4 empresas, foi observado isso daí. O pessoal montou a empresa, estava caminhando bem e de repente resolveu dar um passo a mais na hora errada, né? Às vezes você comprar um caminhão, por exemplo, uma hora inapropriada, mudar de ponto, aumentar o ponto, reformar, se não for feito um cálculo bem detalhado dos custos, você acaba tirando o que estava entrando a mais e aí declínio, né? Muitas caíram por causa disso aí. Outro erro que a gente percebeu, isso na entrevista, foi que não se faz uma pesquisa de mercado, não se pesquisa concorrente, quem são seus clientes, não se faz uma propaganda. Então, os próprios empresários têm noção de que é uma falha, né, na gestão da empresa deles o marketing, né, não é trabalhado o marketing da empresa, promoção de produtos, procura por novos produtos, a logística muitas vezes ela fica meio que deixada de lado, os estoques, muitas vezes eles entram em fase de vencimento, mercadorias não podem mais ser vendidas, então por falta de um controle do estoque e do marketing. Então, através disso daí, a gente conseguiu, não é um plano de negócio resumido, mas chegamos em alguns tópicos de fácil entendimento, com a ajuda dos ex-empresários, né, que hoje estão tentando se levantar de novo, e que assim, é simples, né, não é um plano de negócio complicado, e que ele demonstra que é essencial o planejamento, né, a gestão da empresa da pessoa, a gestão dos recursos. Então, sem um planejamento, por mais conhecimento que a pessoa tenha, o comércio não vai para frente. O pessoal vai, infelizmente, vai falir num tempo curto. Todo investimento que ele fez vai perder. Uma hora investe o dinheiro da vida inteira, às vezes pega até empréstimo, né? Então, sem um planejamento é impossível. Então, assim, a proposta é o quê? Apresentar um plano de negócio resumido, com os tópicos apresentados pelos próprios empresários, né? E procurar evitar que novos empreendedores caiam ali na empolgação, achando que só porque conhece o produto, um pouco do mercado, a pessoa pode ser um empreendedor. É difícil. Empreender no Brasil é difícil. Então, chegou em 5 itens. 5 itens, assim, meio que resumido, mas que é essencial para a pessoa poder abrir o seu negócio, né? Primeiro item, capital de giro, né, que a gente já começou de falar. O capital de giro, o quê? A pessoa vai ter que ter um capital para montar o negócio dele e se manter, pelo menos aí por um ano. É o tempo de retorno do dinheiro. Então ele vai montar um negócio, tem que calcular o aluguel, tem que calcular os custos fixos, variáveis, se tiver funcionário, funcionário. Então o erro de muito empresário novo é montar uma empresa e achar que vai ter retorno logo, né? Ele investe todo o dinheiro, faz uma empresa bonita e já depende do que vai entrar para poder se manter. Então, erro principal, o errar no capital de giro e não manter. O capital de giro é um dinheiro que tem que ficar sempre disponível para a empresa, para fazer um crescimento, nunca para pagar dívida. A função dele é essa, o pessoal geralmente erra nessa parte aí. Outro ponto é o aluguel, não escolher o ponto baseado no valor. É um erro porque você tem que conhecer o seu cliente, concorrente, disponibilidade da chegada do seu cliente, se ele consegue estacionar, estacionamento. Então, assim, nunca pelo lugar. Pior erro. Aí entra o capital de giro. O capital tem que estar um dinheiro disponível para poder pagar o aluguel, independente do valor, tem que ser um ponto que vale a pena. E manter durante o tempo até a pessoa começar a sacar o dinheiro, né, da própria empresa. Então, geralmente é aquilo, ó, o menos é mais. Né? Um aluguel, de repente, um aluguel mais baixo, você não consegue o que você queria. Então, calcular direitinho e se manter nisso daí. Outro problema é a gestão financeira. A pessoa não precisa ser um contador para poder tocar a empresa dele, né? É simples ali calcular direitinho quanto que entra, quais são os custos, de quem que ele compra, como ele pode pagar menos e principalmente as retiradas, né?
foi observado muitos erros simples de retirada descontrolada. Empresa com sociedade principalmente, o pessoal faz o saque sem controle. Então, a gestão financeira da empresa é muito importante. Foi muito estudado no nosso curso, gestão financeira. E, como eu falei, a pessoa não precisa ser um contador. Sentar todo mês, né, fazer uma planilha, o que está entrando, o que está saindo e, principalmente, quando for começar a fazer as retiradas, controlado, um valor definido, um valor específico para cada sócio ou para a pessoa sozinha, que não tenha que chegar até o capital de giro dela, né? A loja ela pode produzir um valor que te dê um lucro, mas que seja dentro de um limite esperado. Então seria o capital de giro, escolha do ponto, gestão financeira e a gestão do marketing, que é muito importante. O marketing às vezes parece uma palavra muito complicada, mas se você prestar muito bem atenção é simples, é estudar cliente, né? Se você tem cliente para o ponto que você está montando, se você tem como servir aos seus clientes, fazer propaganda da sua mercadoria, promoção da sua mercadoria, sempre uma troca do seu estoque, não deixar o estoque velho, renovado, preocupação com a logística, né? Para quem você vai entregar, se for entregar, se o seu fornecedor vai te entregar no prazo. Então isso é muito importante, são pontos assim, a gente definiu 5 pontos básicos, baseado no curso de gestão empresarial, e um plano de negócio que não assuste, que a pessoa consiga entender. Ela vai ler os 5 tópicos, todos sabem o que significa, porque na entrevista, quando a pessoa aponta o erro, pelo erro que ela falou, a gente sabe que faltou o preparo, faltou um planejamento mais detalhado. Então, a nossa finalidade é essa, nossa sugestão. É um plano de negócio definido, enxuto, né, com menos níveis técnicos, com mais fácil entendimento, mesmo porque, não menosprezando, mas o pessoal geralmente acha um pouco difícil, né, ler um plano de negócio e seguir. Então a ideia foi essa. Esses 5 conselhos para a pessoa poder pensar melhor, com mais calma, com o tempo necessário, para abrir uma empresa e agregar mais ainda, né? Como foi falado, a importância da micro e pequena empresa no Brasil, então eles são importantes. E evitar que a pessoa feche num tempo curto, né? De forma precoce, aí, perdendo anos e anos de trabalho, de investimento, às vezes fecha devendo para um banco, para credor, então a ideia foi essa. A gente conseguiu, através da pesquisa e do estudo das matérias do curso de gestão, identificar a necessidade e a eficiência de um planejamento na gestão de uma empresa, seja uma micro ou uma grande empresa. É fundamental planejamento, controle, conhecimento do negócio, né? E nada feito por emoção. Tem que ser feito friamente, com cálculo, com pesquisa. E desse jeito a gente acredita que a pessoa vai conseguir se desenvolver bem e aí chegar onde o pessoal bem sucedido conseguiu, né? Na hora certa a pessoa vai conseguir abrir uma franquia, aproveitar as oportunidades, mas tudo de forma controlada e planejada. É isso aí.